Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Família é Tudo. Essa temporada falando sobre existe vida após os filhos. E nessa temporada também estou tendo a honra de ter como co-apresentadora uma colega muito especial. Antes disso, vou me apresentar. Eu sou Estela Azulay, jornalista e educadora parental, fundadora e diretora da Juntos Educação Parental. E você, quem é? Eu sou a Vanessa, eu sou discípula da Estela. Ah, para com isso, gente. Ela fala, vamos. E eu sou doutora em psicologia. Vanessa o quê? Minha filha tem sobrenome, né? Tenho, então Abdo Benaderet. Sou doutora em psicologia, sou terapeuta de casal, CEO do Mames na Madrugada, faço parte da equipe Juntos. E é isso, tá bom. Adoro quando resume, né? E hoje nós vamos trazer uma convidada poderosa, que aqui é só mulher poderosa que passa por essa porta e senta nessa cadeira. Ela tá um pouquinho nervosa, gente, mas já ela perde o nervosismo. Só porque eu falei isso agora, né? Já vai perder o nervosismo. Porque aqui, assim, a gente fala só verdades, né, Vanessa? Mas a gente, com as mulheres, a gente pega mais leve. Então, faz favor, você começa apresentando a nossa convidada de hoje, que eu só complemento aqui. Então, a Lilian Schneider. Errou feio já. Vamos. Lilian Schreiner. É isso. Lilian Schreiner Módulo. Olha só, uns currículos pesados que eu tenho que dizer aqui hoje. Olha que orgulho de estar aqui nessa mesa. Ela é formada em Design Industrial pela Federal do Amazonas. É pós em docência do ensino superior pela Laureate, mestrado em administração pela USP, doutorado em administração também pela USP. Olha quanta coisa, gente. Design em diversas empresas, como a Philips, professora de graduação da FIA, da Unip, do Senac, um monte de coisa. Pesquisadora, autora do livro, que depois a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o livro. CEO da Arcádia, pesquisadora no Instituto de Estudos Avançados. E ela pediu para eu acrescentar aqui uma coisa que eu achei super generosa ela contar, que ela tem um selo de super colaboradora do Mames na Madrugada. Sim. Uau, gente, mas peraí que eu vou pro complemento mais importante ainda. Ela é casada há 5 anos com o Luiz Augusto Módulo, né? Advogado com graduação, mestrado e doutorado na USP, procurador no município de São Paulo e sócio comigo. Comigo é com ela, tá, gente? É comigo na Arcádia Comércio e Educação. Juntos, eles têm 2 filhos, o Theo, de 4, igual você, Nath, tem Theo também. Super dotado, identificado há 4 meses, ama livros, robótica e fazer bolos para a família. A Maia, de 3, que ama se fantasiar e se comunicar. E o Bolt, meu lhaça, meu não, dela, o meu é um York. Apso, que estava com ela há 10 anos e faleceu de câncer há 5 meses. Gente, Lilian, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por aceitar esse convite. E a gente vai trocar bastante coisa interessante falando aí sobre essa vida com os filhos. Ai, obrigada, eu que agradeço. Como você falou, medo. Primeiro de tudo, quando a Fabiane me mandou a mensagem falando assim, Estela Azulay, Vanessa Abdo, oi, sério? E aí o Luiz estava perto de mim, eu não falei nada, eu só mostrei o celular. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Ah, para, vai. Sério? Ah, para. Aí eu falei assim, Estela, você conhece bem? Eu falei assim, a Vanessa é a CEO do Mames. Ele, sério? Os maridos, quando me contam, falam, obrigada pelo Mames da Madrugada, obrigada. Mas ele fala, de vez em quando ele tem alguma, por exemplo, hotel. Agora, a gente vai ter o aniversário dele e da Maia, que é no mesmo dia. Eles nasceram no mesmo dia. Nossa! Dia 6 de novembro. E aí ele falou assim, vamos, né, pegar um hotelzinho. Ele falou, joga lá no teu grupo do Mames, indicação. Eu joguei, anteontem. Vai lá ver, tá lá. Falei assim, gente, indicação, blá, 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 blá. Mas tudo é assim, qualquer dúvida... Não dá pra jogar os filhos? Vai indo, vai. Olha, eu queria jogar meus filhos no grupo do Mames. Vai se organizar direitinho. Pego na segunda. Pois é. Tô Ô, brincando. Estela, faltou falar uma coisa que você sempre fala nos seus vídeos, que eu acho muito barato. Eu sou amiga da Estela Azulay. Você fala isso? Sabe o que é isso? Eu cobrei do Mark Tawil, né? Que ele colocou um currículo assim, TED Speaker, LinkedIn Top Voice. Eu falei, meu filho, mas o mais importante é que você é meu amigo, entendeu? E eu acho que ano passado também, não sei se foi alguma coisa do fundo de bolsa, você tava lá entrevistando, você... Oi, fulano, você é amigo da Estela Azulay, né? Você ficava nisso, eu tava só acompanhando. E, gente, eu acho barato isso. Vanessa, você é minha amiga, né? Muito, discípula. Discípula, ela tá discípula. Ela tá no outro nível, né? Não sei da onde isso. Somos uma da outra, né? Mas, enfim, gente, muita coisa interessante aqui pra trazer pra vocês da história aqui da Lilian, da maternidade da Lilian. Mas antes da gente falar da maternidade em si, eu quero um pré-maternidade, né? Porque você tem uma história muito interessante. Como é que você conheceu o Luiz? O Luiz eu conheci por meio da inteligência artificial. Foi um aplicativo.
Nossa, mas ninguém usa. Você já vê que a mulher, ela é outro nível. Outro nível, né? Quando ela fala assim, por meio de inteligência artificial, vulgo, mais conhecido como aplicativo de relacionamento. Eu sou muito segura com isso. Apesar de algumas pessoas já terem tirado um pouquinho de sarro, né? Mas eu sou muito segura. Fala assim, tem gente que vai pra balada, tem gente que vai por indicação. Eu realmente usei da inteligência artificial. Que bom. Então, sim. Nenhum mal nisso. Não, né, gente, é que eu sempre conto, mas sabe como que eu conheci meu marido? Eu mandei um e-mail pra 10 amigas, estou desesperada pra casar, achem um marido. Dignidade nenhuma, né? Fica a dica. Gente, Vanessa, ela dá várias dicas pra você que tá querendo casar. Mande e-mail, escolha 10 amigas. Sabe aquela corrente? Mande e-mail pra 10 amigas. Mas uma coisa que me deixou, assim, muito intrigada e curiosa foi a velocidade com a qual vocês seguiram em frente com esse relacionamento. Conta aqui pra gente como é que foi essa... Não só com relacionamento, mas o quanto a parentalidade entrou na vida de vocês, rápido. Né? Muito rápido. Conta aí pra gente, por favor. Então, Estela, sabe que isso é uma coisa que a gente já conversou muito também, inclusive com familiares. Porque, de novo, sempre tem um certo julgamento. Né? E a Van, eu acompanho a Van, ela sempre fala sobre essa questão do julgamento sem conhecer de fato. Eu falo assim, depende do ponto de vista. A gente pode ter sido muito rápido, porque Luiz e Lilian, como casal, estavam há 4, 5, 6 meses, talvez, quando a gente engravidou do Theo. Por outro lado, a gente estava falando de 2 pessoas que tinham 39 anos, que já tinham uma formação profissional grande. Eu trabalho desde 98, 99, quando eu entrei na Philips. Então, assim, é uma formação muito grande, muito pesada como pessoa, como profissional. A gente já vinha de outros relacionamentos, o Luiz já tinha sido casado por 10 anos. Então, assim, os 2, quando se encontraram, já estavam formados em algumas coisas, já estavam completos, já estavam prontos para aquela maternidade e paternidade. Então, assim, a gente já teve ali algumas pessoas que falaram, vocês engravidaram muito rápido. Eu já ouvi de algumas amigas, nossa, tá durando, né, esse casamento de vocês? Amigas? Amigas é ótimo. Gente! Eu já ouvi de gente falar assim, nossa, você tá indo pro 2º filho. Eu jurava que aquela gravidez tinha sido assim, de supetão e que não ia durar nada. Ou seja... Mas você pode começar a mandar os boletos também para essas pessoas. Querem se intrometer A minha meta, sendo bem sincera, e a meta do Luiz, inclusive, desde o início, era de ter 3. E por que não vão bater a meta? Porque a gente também tem uma meta de... Olha que engraçado, a gente tinha uma meta de um casal e passar um tempo para daí ter um 3º. E aí, depois que os filhos começaram a crescer e começaram a assistir desenho animado, existe um desenho animado que se chama Cocomelon, que é exatamente esse formato. É um casalzinho mais velho, de quase na mesma idade, 1 ano, 1 ano e meio, como os meus, e um bebezão. Falei, pronto, bingo, tá aqui a nossa família. Já tem até um desenho animado no Netflix, né? Antes dela começar, já tinha esse desenho. Mas, assim, a gente sempre quis ter uma família ligeiramente grande, né? E por isso que eu falo assim, o Luiz e a Lilian, como casal, era pouco tempo, mas o Luiz e a Lilian já tinham uma formação, já eram 39 anos de vida cada um. Então, a gente já tinha definido o que a gente queria, a gente já tinha decidido o que a gente queria. Eu acho que, assim, a inteligência artificial mostra ali, né, faz um filtro, né, do que a gente quer, do que a gente não quer. Claro, teve muita sorte, né, confesso que realmente teve também muita sorte e teve talvez uma abertura de um olhar para o outro e falar assim... É ele, é ela, e vamos parar por aqui, chega de busca, chega de aplicativo. Então, a gente começou muito rápido nisso mesmo. Acho que com 2 semanas ele já tinha pedido namoro, e a gente foi avançando. E um dia ele olhou e falou assim, vamos ter um filho? Eu falei, vamos. Vocês decidiram ter um filho. A gente decidiu, eu consigo lembrar que ainda no apartamento dele, de solteiro, uma vez a gente estava entrando e ele abriu a porta, e ele falou desse jeito. Ele falou assim, oi, Telzinho. A gente só tava namorando, tá? Ele falou assim, oi, Telzinho, papai chegou. O Telzinho não existia ainda, gente. Não, tava nem grávida, nem tinha falado sobre isso. Ele falou, oi, Telzinho, papai chegou. E levantou ele, jogou pro alto, como se joga uma criança. E olhou pra uma menina, só que não tinha nome, e falou assim, oi, minha princesinha, vem cá com o papai. E botou assim, como se fosse um bebê. Ó. Exato. Arrepiante, né? E é exatamente isso. O Theo tem 4, a Maia vai fazer 3, ou seja, a diferença deles é exatamente isso. Um menininho que joga para o alto e uma bebezinha, menina que não tinha nome. O dela já veio o nomezinho... O Theozinho, ele sempre teve o nome de Theo na cabeça. É que já a gente vai descobrir por quê. E isso foi muito conversado de mim pra ele também. Mas não conta ainda, não dá spoiler, né? Sim. Mas é linda essa cena, né? Como se a gente jogasse mesmo pro universo algumas coisas. Mas também não é só jogar por jogar, né? Tem que ter um planejamento. E é isso que você tá dizendo, né? Já tinha uma história, 39 anos de história. Tinha assim, uma formação
vamos dizer assim, não só profissional, mas até de planejamento financeiro. Né? Ninguém tava ali começando uma vida, o que eu faço agora com um bebê? Não, a gente já tinha todo mundo a sua casa, a sua vida. Eu morava na minha, ele morava na dele. Então, assim, quando a gente se junta, é quase que ele fala isso, o Luiz fala isso. O Telzinho estava batendo na porta. Ele fala isso. O Telzinho estava praticamente assim, abrindo a porta, pedindo assim, né? Me coloquem nesse mundo. Por isso que assim, a gente engravidou bem rápido. Na hora que a gente falou assim, vamos engravidar, sabe que eu tô... engravidou no mês seguinte. Você tá amando o que ela tá falando? A gente engravidou. Não, mas isso Ele jogou o Telzinho quando ele ainda não tava grávido. Sim, exato. Uma co-participação real ali, né? Uma co-participação real, assim, engravidamos juntos. Mas isso é... Assim, claro que depois que engravida, não é tão fácil, assim, não é tão simples, assim, um homem olha, ele fica com medo. Né? O homem sempre tem aquela coisa também da segurança financeira. E logo no início, eu falei pra ele, eu brincava um pouco, eu falava assim, olha, calhou da natureza querer que eu ficasse, né, com um bebê. Então, assim, eu não posso tomar álcool, eu não posso fazer esportes mais, né, jogar vôlei, que eu gostava de jogar vôlei e basquete. E aí? Né, assim... E aí, você vai fazer? E aí foi interessante que, assim, ele virou a chave. Acho que lá pelo, sei lá, 2º mês de gravidez, ele virou a chave de uma maneira que na gravidez da Maia parecia até que era ele que estava grávido. Porque, assim, ele já realmente, assim, abria a mão de tudo. Que ele falou assim, não, eu preciso ser companheiro da Lília. Eu não tô com bebê. Ele até enjoava, né? Ele até enjoava, falava assim, não, essa comida aqui não tá me dando enjoo. Mas isso aí não precisa estar grávido, não, pra homem enjoar, né? Mas que bonito, né? É porque você vê que tem uma questão de maturidade, né? Que é isso que você tá falando, né? Que não foi uma gravidez assim, porque é diferente... Sei lá, a molecada novinha, quando começa a se relacionar, quero ter um filho. Eu acho que uma grande declaração de amor pra nossa geração era muito essa coisa de, quero fazer um filho com você, né? Mas teve toda uma maturidade financeira, de planejamento, de olhar a própria vida e decidir por esse filho, né? Que eu acho que tem uma coisa da consciência, né? De trazer essa família, planejamento familiar. É interessante isso. Não, vamos lá. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Já que você traz esse background tão carreirista, tão de formação intelectual, né, assim, robusta, né? Invejável. Pesada, né? Não. Assim, invejável, não, gente. Invejável, não, eu queria ter estudado mais na minha vida. Eu leio esses negócios assim, vai me dando assim... Não, mas eu queria ter tido mais filhos, mais cedo. Mas você também. Que nem você. Não, mas você tem. Eu 4. tenho 4, mas queria ter tido mais, você acredita? É verdade. A gente quer muita coisa, A gente quer muita coisa na vida, né? E dá 23 horas do dia, a gente não fez metade, né? Mas aí agora eu peguei um cachorrinho também, tá tudo bem, né? Não, mas aí eu separei, casei de novo, aí já tenho 2 enteados, eu fui dando um jeito de aumentar o portfólio, né? De filhos. Mas enfim, Lilian, eu quero que você fale o que mudou na sua vida depois da chegada do Theo. E da Maia, né? Pode ser do Theo e depois da Maia, porque acho que o primeiro filho é uma coisa, o segundo filho é outra, né? Os filhos não chegam. Assim, o que mudou, por exemplo, na sua vida profissional? Principalmente porque acho que é algo que já estava extremamente consolidado, né? Então, o que te transformou como profissional, como ser humano, a sua postura de vida? Ai, você viu que eu respirei, né? Até eu olhei pra Van, tipo... Não, mas você tá aqui pra a gente olha pra psicóloga, né? Tipo... Será que eu vou responder certo, né? É quase assim, eu diria, não sei se é um pedido de socorro, mas assim, eu acho que a transformação é brutal. O Luiz, ele fala uma coisa, que o jogo só começa quando tem filhos. Ele fala assim, e assim, eu sei que alguns amigos vão até ver esse vídeo e talvez fiquem chateados, são amigos nossos de longa data que optaram por não ter filhos. Mas o Luiz às vezes fala, olha, me desculpa, mas não tem nada igual. Não tem como colocar no guarda-roupa, não tem como mandar para casa de ninguém. Não tem um problema, não existe dizer assim, vou pensar e daqui a 15 dias eu volto. Eu tenho que resolver agora. Com 2 crianças, com profissão, com a casa em construção, com tudo. Não tem nada absolutamente parecido. Agora, no meu caso, isso foi até conversado com o Luiz. Falei assim, será que eu conto, não conto? Ele falou assim, conta. Se você sentir vontade, depois quiser, né, conversa com a Estela, com a Van, edita, corta. Não vai editar nada. O que você tem vontade aqui é no batidão, ó. Não. Tá com vontade de compartilhar, mas é interessante, porque eu acho que também faz parte da maturidade. Da mesma forma que eu falo assim, conheci o Luiz por meio de uma inteligência artificial e engravidamos, né, casamos cedo, rápido, né? Porque a gente já se sentia maduro como pessoas individuais, né? Mas eu comecei a trabalhar em 98 na Philips. Eu nunca, na minha vida, parei de trabalhar. Nunca, em um mês, eu parei de trabalhar. Nossa. E quando eu estava grávida do Theo, eu gerenciava uma empresa que fica em Recife
e eles tinham uma unidade em Manaus. Eu gerenciava essa unidade em Manaus e ainda era coordenadora do mestrado nos fins de semana lá. Eu viajava direto, eu pegava o voo 6 da manhã na segunda-feira, voltava às vezes sexta-noite, perdia Shabá, voltava no sábado, voltava no domingo, qualquer horário. Quando eu engravidei do Theo, eles começaram a me tirar os projetos. Na época, eu até conversei... Né, que começa a subir o sangue meu e da Vanessa aqui. Na época, eu conversei até com a Elisa, eu falei assim, nossa, o que é isso? Aí ela falou assim, pois é, se prepara, porque agora você vai sentir, vai ver na pele o que é a mulher quando vira mãe. Eles começaram a me tirar os projetos, fui substituída, entrou uma pessoa no meu lugar, porque era um homem que tinha mobilidade para viajar. Falei, ok. E aí, entrei de licença. Quando eu voltei da licença, no primeiro dia, eu fui desligada. Não! Com o Theo com 5 meses. Tá aqui, gente, pra quem duvida das estatísticas. Tô contando isso pela primeira vez. Eu acho que, se duvidar, até alguns familiares, muitos até, não sabem disso. Não, mas Foi aqui é o assim? lugar pra Exato. você contar. E é por isso que surgiu o empório do Mames da Madrugada. Sim, porque as mulheres eram desligadas e precisavam empreender. Eu sei disso. Que sei loucura. disso. É um número grande. É um número muito grande e é uma questão que precisa ser falada Sim. o tempo todo. Sim. Né? Então, assim, você tem a mudança interna da mulher, mas aqui você vê que tem uma mudança externa. Sim. Né? Porque na hora o que eles falaram pra mim, a gente já tinha tirado uns projetos seus, porque, claro, você estava grávida, você não tinha mais mobilidade para pegar um voo a qualquer hora como você tinha antes, né? Volta e meia eu também enjoava no primeiro trimestre, depois realmente tem as limitações, né? Mas a partir do momento que você tem um bebê, assim, como que você vai para Manaus, assim, para uma reunião às 11 da manhã, quando a gente liga no dia anterior, e às vezes eu ia para Campinas pegar o voo das 7 da manhã, que era o primeiro voo que tinha na região. Então, eu pegava aquele ônibus azul, ia para Campinas de madrugada para estar 11 da manhã em Manaus e voltar no mesmo dia. Ele falou assim, acabou, você tem um bebê agora. Mas Eles sequer perguntaram de mim se eu tinha já desenvolvido uma estrutura, se eu queria voltar para Pois São é, Paulo. pois é. Tinha unidade de São Paulo que estava pequena. Eles não perguntaram, simplesmente é assim, ó, tira. O que essa mãe vai fazer com este bebê não é problema nosso. Então, assim, eu me permiti, eu fiquei um dia chorando, sem parar. O Luiz chorou junto. O Luiz chorou. E eu fiquei um dia. Aí, no outro dia, o Luiz olhou pra mim e falou assim, você tá gostando de ser mãe, não tá? Eu falei assim, tô. Só que eu tô dividida. Eu não sei o que fazer. Ele falou assim, então fica em casa, o tempo que você quiser, a parte financeira comigo, e você volta na hora que você quiser. Eu falei, tá bom. Aproveitei, já era final do ano, né? Então, já ia chegar realmente as férias, né, de todo mundo. E aí, fiquei em casa, cuidando do Theo, 6 meses, 7 meses, engravidei da Maia. E aí, Foi sem querer ou foi projetado aqui também? A gente também estava planejando, mas aí confesso que é diferente, né? Quando a gente já tem um e quando eu tinha acabado de ser desligada, quando nem eu me reconhecia naquela posição de só ser mãe. Falei, como assim? Eu só estou sendo mãe. Então, ainda tinha uma luta interna, né? Engravidei da Maia, ficamos felizes porque a gente queria realmente, a gente sempre quis ter um perto do outro, só que assim, o Theo tinha 7 meses. Eu descobri que estava grávida da Maia, salvo engano, dia 12 de março, que é bem na véspera do nosso casamento civil. Dia 12 de março de 2020, estava faltando uma semana para o lockdown. Quando veio o lockdown, aí foi a hora que realmente me deu a baixa. Porque aí eu me vi com um bebê de 7, 8 meses em casa e grávida, recém-descoberta. Aí eu até me tremo, porque aí foi a hora que eu quase entrei em depressão. Eu acordava todos os dias e falava assim, eu não consigo sair da cama. Eu não consigo ir para a mesa de café da manhã. E eu amo tomar café, eu amo a mesa grande, cheia de coisas do café da manhã. E eu falei assim, agora eu entendi a minha condição. É uma condição que, quando eu entrei em 98 numa fábrica para trabalhar, eu jamais imaginava que isso ia acontecer. Porque a minha vida era toda muito carreirista. A minha vida era completamente focada para o trabalho. E eu falava, uau, e agora? O que eu faço com essa Lilian nova? Passou uns 15 dias, o Luiz um dia acordou e falou assim, chega. A gente morrendo de medo, né? Todo mundo com medo do vírus. Ele falou assim, chega, você está grávida, você precisa tomar sol. E a gente vai enfrentar isso juntos. Botou o Theo no carrinho, aí a gente desceu e a gente começou a andar pelas ruas de Higienópolis e foi até o Pacaembu. Andando. Ele falou assim, você tá com medo? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Tô vendo a luz do sol, porque assim, 15 dias em casa, né? Grávida, com aqueles hormônios. Aquele medo todo, sem o meu salário, né? Um salário que todo mês estava lá, sem aquele trabalho, não é só um salário, mas as atividades, né? As tomadas de decisão que eu tinha todo dia. O quanto você se sentia útil, Exato. Né?
ativa. E aí, no dia que a gente desceu, que a gente tomou um sol, eu falei, agora virou a chave. Agora eu entendi que essa é a minha condição e eu vou ter que trabalhar com isso hoje. Até, né, a pandemia acabar, até a gente poder voltar um pouco mais ao normal e eu voltar a trabalhar. Lilian, e lembrando que eu estou grávida, ou seja, já tem todo aquele período de 5 meses depois do bebê nascer. Posso te interromper só, Claro. assim, para pontuar aqui uma coisa que me ocorreu, né? Porque você está contando a sua história. Sim. Só que eu não sei se você se dá conta de quanto que ela é representativa, Sim, né? sim. Do feminino. Sim. E de... É uma puta de uma sacanagem, Sim. né? Assim, porque cobram Sim. da gente, né? Assim, uma questão... Né? O peso do currículo, ele vem com abrir mão de uma série de Sim. coisas da vida pessoal. Sim. Então, é muito difícil ver uma mulher que consegue chegar nos cargos altos. E a gente tem feito esse trabalho na Juntos intensivamente. A gente tem produzido muito conteúdo para dizer que a sua história, embora seja sua e individual, Sim. ela é representativa e que a gente Sim. precisa olhar para ela. Sim. Porque quando a gente fala, licença paternidade, não sei o que bonitinho, o papai vai ficar em casa fazendo bilo. Não, não, não. É para colocar a gente nos mesmos, para disputar os mesmos cargos. Porque assim, um cara, quando ele tiver filho, a paternidade tem que atravessar ele da mesma forma como atravessa as mulheres. Não é um problema. Agora você não tem mais mobilidade. Por quê? Seu marido tem? Porque o cara que tá te dizendo isso tem. Exatamente, era isso que eu queria falar, né? Por que ela virou mãe e ela não tem essa mais mobilidade? Mas e aí, quem disse que o pai tem essa mobilidade? Não tá escrito isso que o pai... Por que ele sim e a mulher não, né? Então a gente precisa... O que a gente tem feito aqui no Trabalho da Juntos é fazer uma denúncia, entendeu? E propostas de solução. Que não é só porque, ai, que bonitinho, a gente vai dar banho, ai, que bonitinho, vai dar papinho, ai, que bonitinho, foi no pediatra junto. Não, a gente vai ter que dividir as atribuições, as funções de forma... iguais, porque a paternidade tem que atravessar a carreira do homem como atravessa a nossa. E só assim a gente vai ganhar a mesma coisa. E eu quero trazer um outro ponto de vista aqui, Lilian, desculpa, complementando, né? Que existe também um conceito na nossa mente da mulher, né? Principalmente a mulher carreirista. Eu também fui. Eu tive minha primeira filha com 29 anos, foi bem antes do que você... falou da sua história, mas eu também tinha começado uma carreira muito cedo, já tinha investido muito, já tinha subido vários degraus nessa carreira, então assim, quando a minha filha nasceu, eu já era uma mulher empoderada, vamos dizer assim, né? E aí eu tive que parar de trabalhar por N motivos, eu não conseguia mais trabalhar no Rio, eu parei de trabalhar por pouquíssimo tempo, né? Mas eu lembro de uma cena, de um episódio, eu indo pro sacolão, fazendo sacolão, e eu passando no caixa. E não lembro o que foi, a caixa virou pra mim e falou assim, mas não sei o quê, porque você não trabalha, né? Aí eu falei assim, como assim eu não trabalho? Eu sou motorista, eu sou psicóloga, eu sou cozinheira, eu sou nutricionista. Eu tô exausta. No trabalho. Né? Assim, a gente também tem essa ideia errada de que o ser mãe é não fazer nada, né? Assim, ao contrário, né? A gente acabou tendo uma sobrecarga, tendo cargas invisíveis, mas a gente não vai ficar entrando muito nisso. Eu só quero falar assim, que também mulheres que estão assistindo a gente, que falam assim, perdi minha utilidade no mundo. Não, né? Você transferiu momentaneamente, inclusive, né? As suas habilidades, seus talentos e tudo aquilo que você adquiriu de skills, né? Para outro ambiente, para outra função. Sim. Que amanhã você decide se você vai acumular a função, se você vai... usar esses skills, inclusive novos skills que você desenvolve com a maternidade, né? Isso a gente fala bastante na Juntos também. Mas, desculpa, eu cortei todo mundo aqui. Eu cortei a Vanessa, cortei você, já perdi o fio da meada. Eu tenho um primo que a esposa dele fala uma coisa muito bonita. Ela fala assim, você trabalha... Ele fala pro marido, que é meu primo. Você trabalha fora, eu trabalho dentro. Pra você chegar em casa, essa casa tá aqui... Não adianta nada, o seu dinheiro, né? Não vai deixar essa casa desse jeito. Não vai deixar seus filhos arrumadinhos, desenvolvendo na escola. Para isso eu trabalho dentro. E na época eu nem tinha filhos. E eu achei tão bonito isso quando eu li, quando eu vi ela falando com ele. E essa coisa de acumular funções. Eu venho de duas carreiras, eu tenho duas carreiras que, na verdade, é bem interessante. Uma é mercadológica, né, de fato, principalmente quando eu trabalhei por muitos anos no polo industrial, e a outra é mais acadêmica. Eu gosto de dar aula, eu dou aula desde 2004, em graduação, e eu nunca mais parei. Só que é muito interessante que, volta e meia, alguém fala, você só dá aula? E é uma loucura, eu falo, gente, vocês não fazem ideia do que é dar aula.
Tem gente que fala, ganha muito bem. Eu falei, gente, vocês não fazem ideia? Porque, assim, no domingo, enquanto tá todo mundo passeando, o professor tá preparando a aula da semana ou corrigindo prova da semana anterior. Então, não existe só dar aula, existe estudar muito para, sei lá, desenvolver a carreira de outras pessoas. Né? O médico que dá aula desenvolve a carreira de outros alunos de médicos, futuros médicos. Que, assim, tudo aquilo que você não faz, e você não imagina o trabalho que dá, você fala assim, mas é só isso que ela faz? Ela é só CEO da Mames na Madrugada? É só terapeuta? Ela é terapeuta, né? Atende umas pessoas lá, beleza. Fica só ouvindo, né? Assim, é só uma coisa de desqualificar, mas isso é uma coisa... Vanessa, descendo a entidade Vanessa do Mames na Madrugada. Reparem que mas isso é uma coisa que muito culpa das mulheres com mulheres. Eu ia falar isso. Pois é. Essa desqualificação, o que eu mais ouvi foi de outras mulheres. Eu ouvi bem menos de homens. A gente se acostuma. Sim. Ontem mesmo eu ajustei uma frase entre amigas que é assim, a gente até perdi a cabeça na reunião. Você já viu um homem pedir desculpa porque perdeu a cabeça numa reunião? Sim, não. E homem perde a cabeça, né? Perde a cabeça. Homem perde. Homem bate na mesa. E eles podem demorar um pouquinho mais pra perder a cabeça. E vai a mulher bater na mesa. Vai eu bater na mesa agora. Descompensado. Nossa, que grossa. Agora eu tô com vontade de bater na mesa. Pronto, vai tomar seu remedinho. Acabei com... O que eu ouço de vez em quando. Vai tomar seu remedinho. Por nós mulheres, gente. Pronto, tá bom. Mas é porque eu acho que a gente se acostuma, porque também tem uma coisa, os homens, quando eles falam, fica silêncio na sala, né? As mulheres falam, começam a nos atropelar. E aí a gente fala um pouquinho mais alto, daí continuam nos atropelando. Daí a gente dá um pá na mesa, e aí fala, aí ó, histérica. Ou você fala muito alto, né? Eu ouço isso de vez em quando. Ninguém pode falar isso pra mim, eu tenho um ódio quando fala isso pra mim, gente. Mas vamos lá. Mas sabe o que eu comecei a falar? De novo, eu acho que é a maternidade, né? Que não dá tempo de pensar muito. Falei, pois é, querida, eu tenho essa habilidade de, né? Esse tom de voz, assim, né? Podia ser uma grande palestrante e tal. Mas eu acho que a maternidade faz a gente... A gente se torna mais curta e grossa mesmo, mais curta né? E grossa, mais assertiva. Mais assertiva. Meu filho, eu sou mãe. Eu dei a luz, né? Seu marido também deu a luz, mas tudo bem. São poucos, né? Então vamos combinar que... mas por exemplo, coisas o Luiz já tá convidado aqui pra uma série sobre o Luiz tinha que vir. Ele tinha que vir com o Daniel um dia. Quem é Daniel? O Daniel Bialski. Maravilhosa essa cena, gente, por favor. Tinha que ter uma parte falha nossa aqui, sabe? Não, que Daniel... Aquele que você entrevistou. Não era pra falar. Mas, gente, o tempo tá correndo, eu preciso falar de outras coisas aqui. Gente, pra quem não sabe... a Lilian escreveu um livro sobre... Uma biografia, né? De Theodore... É uma biografia. É o Theodore Roosevelt, mas quem escreveu a biografia original foi o Luiz. Foi o Luiz, tá? O marido dela. Mas como tudo é vocês, né? Vocês engravidaram, então vocês escreveram também. Vamos dizer assim, que você revisou, né? Eu sei que você revisou. É que a biografia que ele escreveu mesmo, a gente não se conhecia. Tá. Né? Ele escreveu, inclusive, no limbo, né? Na entre safra, entre dois casamentos. E aí, quando ele me conheceu... Ele vai escrever um livro. Então, eu pra fazer, eu vou escrever um livro. E é um livro denso, são quase 600 páginas. Ele foi para os Estados Unidos algumas vezes para pesquisar em os locais onde o Theodore Roosevelt andou. Era um sonho dele antigo. Ele sempre conta essa história, eu acho muito bacana. E quando a gente se conheceu, ele me deu o livro e falou assim, você quer revisar? Como eu gosto de ler, eu falei, vou revisar. Ele já tinha pago um revisor, mas eu falei assim, vou revisar de uma outra forma, né? Como uma leitora. E aí comecei, e aí nisso engravidei e tal, e aí veio o Theo. Theo, agora vocês já descobriram, em homenagem a quem? Não é ao Daniel, não é a Estela. Theo é o Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. E aí, isso foi interessante, porque quando ele falava, né, que queria ter o Theo, era porque ele estava realmente nesse ápice, né, de terminar o livro dele. E aí eu comecei a fazer um exercício. Eu falei assim, vamos lá, você vai lançar seu livro. Eu gosto de pensar em cenários negativos. Tem gente que chama isso de negativismo, eu falo que eu sou realista. Falei assim, vamos lá, você vai lançar seu livro. E se ele for um fracasso? Para sempre, você vai ter um livro fracassado do Theodore Roosevelt, que não vendeu nada, e do lado o filho, Theo, em homenagem àquele livro fracassado. Tudo bem você conviver com isso? Eu fiz essa escolha várias vezes. Acho ótimo. E ele falou, sim, tudo bem. O personagem Theodore Roosevelt era o meu sonho desde os 17 anos, quando ele tinha ido na Disney. Ele tinha pego um livro lá na Disney. Tem um brinquedo da Disney, que é os presidentes americanos, que quase ninguém vai, dentro do principal mesmo, do parque principal. E ele foi, pegou um livrinho, gostou, e veio com isso na cabeça a vida inteira, dizendo que um dia ele ia escrever a biografia, né, em português. E eu falei, então tá bom. Então, se você consegue conviver com o fracasso do livro e o seu filho do lado sendo uma homenagem, então tá ótimo. Então, vamos seguir agora com o Theo. Então, assim, isso, para mim, eu acho que esse é o principal, é um dos principais, dizer assim, motores do nosso casamento, da nossa família. Eu estou sempre pensando nos cenários,
para falar assim, tá, tem que lembrar que pode acontecer isso, que é o negativo. E como que você vai conviver com isso? Pode passar um tempinho lá em casa? O Luiz sempre fala que eu sou a rainha dos cenários. Eu te aguento. O que isso é muito interessante, porque assim, o meu perfil, aí a Van vai saber muito bem o que é isso. O meu perfil eu demoro para executar, porque eu fico pensando em milhões de cenários. Então, enquanto a tal da procrastinação, às vezes alguém vai falar, tá procrastinando? Eu falei, não, na verdade eu tô pensando aqui em 1000 possibilidades e já pensando no que eu vou fazer para cada uma. O Luiz é o oposto, ele bateu no peito, ele já passa para frente, sabe? Tipo a bola que bate aqui, ele já chuta adiante. Isso, mas é uma combinação maravilhosa, Então, né? a gente tá indo meio que pelo meio a meio. Claro que ninguém mudou do dia pra noite, mas assim, da noite pro dia, mas assim, a gente vai conversando. Olha, tenta pensar um pouco mais nesses cenários. E ele fala pra mim, tenta executar mais rápido, mesmo que dê errado. É que a Estela e eu, a gente sabe, sempre usa uma frase que é melhor o feito do que o perfeito. É a frase do Luiz. Mas é a frase do Luiz. É bom a complementaridade, né? Sim. Porque lá em casa também tem um que é tipo, calma, tá pensando. Que é o Frank também. Ai, às vezes me dá um negócio assim, falar, para de ser, né? Vai dar certo. Mas se der errado, não, mas vai dar certo. Não, mas tem que pensar que se der mas errado. Mas é bom, né, ter esse complementar. Eu acho que é super importante. Eu acho que é bom. Mas eu acho que assim, eu falo tanto que vai dar certo, que o Frank, que dá. né? Que dá. Ou o Frank fica nervoso mesmo comigo e acabou, eu venço, né? Você também vence, né? Pelo cansaço. Mas dali surgiu um outro filho. Que é o livro. Então, e aí Theo o livro, pra crianças. O livro, na verdade, foi assim, quando eu tava revisando, né, já, sei lá, da metade pra frente, aí o Theo nasceu. E aí eu sentei no chão, falei, vamos lá, vamos revisar o livro do papai. Um livro grande, né? Só que eu comecei a fazer uma coisa lúdica. Então, ao invés de só ler para mim, eu comecei a ler em voz alta pro Theo ouvir e comecei a fazer onomatopeias. O Ted subiu no cavalo, pocotó, 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 e fazia assim. O Luiz um dia passou e falou, meu Deus, você vai levar 1 ano para revisar esse livro desse jeito. Você vai parando e pega o cavalo e vai lá na estante, pega um brinquedo. Aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, você leva jeito. Por que você não escreve um livro infantil a partir desse, faz uma versão infantil? Eu falei, pode ser. E aí, claro, depois veio a mãe, a gravidez, a pandemia, então a gente foi fazendo um pouquinho mais devagar, até que em 2021 saiu. E aí a gente chamou o Spet com a Ana, né? Que é um casal super querido para ilustrar. A gente já tinha falado para eles, a gente vai começar a escrever um livro infantil, a gente quer que vocês sejam os ilustradores. E eles ilustraram de uma forma belíssima, assim. Foi muito legal o projeto. Só tô pensando aqui na minha mente que eu não pedi para você trazer o livro para mostrar. Não, mas eu sou pior do que você. Eu peguei os livros e deixei em casa. Ai, meu a gente põe o link, gente, tá tudo bem. Não, mas eu peguei 2 livros pra vocês dois. Mas eu sou a campeã de deixar esse livro em casa. Volta e meia eu levo e falo, eu separo. Não, eu queria mostrar aqui, que a gente vai mostrar, vai pôr um slide aqui, né? Sim. Pessoal, nós vamos aparecer aí um slide. Depois não, mas eu sou a campeã de fazer isso. E quero ter aqui na Juntos também, né? Esse sim, tem que estar na Juntos, olha que bárbaro. Sim. Agora, tem uma outra coisa, assim, que eu queria falar. Tem 2 principais motivos pelo qual a gente escolheu você como entrevistada aqui. Ai, meu Deus. Ai. Daqui rompemos também. Ai. Primeiro, é porque eu sou... Você foi no lançamento do meu livro com seu marido, né? Vocês compraram o meu livro e eu achei incrível. A gente começou a ler lá na hora, né? Não, primeiro que eles estavam na fila... A gente já estava lendo. Na hora que eles chegaram para pedir o autógrafo, o livro estava na metade. Também estava lotado, né? Lotado. Mas sabe o que eu achei curioso? E o Luiz queria muito te conhecer pessoalmente por causa do teu avô. Ele é apaixonado pela história. Volta e meia ele fala. Não faz, gente. Todo mundo que vai entrar... Essa maquiagem hoje vai durar, não sei, só por Não, mas Deus. é impressionante. Volta e meia ele fala. É impressionante. Ele usa realmente a história para contar alguma... Sabe assim, para fazer uma analogia com alguma coisa. Ele fala assim, tem um avô de uma amiga da Lília. E ele começa a falar. É impressionante. Ele gosta da história. Que coisa linda. Ai, meu avô, olha só. E hoje tá que tá, né? E hoje tá que tá, né? Mas vamos deixar pra lá isso, porque senão vamos chorar já já. Teve uma coisa que me impressionou muito. Você me mandou uma mensagem por inbox falando, Estela, tô adorando o livro, não sei o quê. A gente fica lendo o livro, tô lendo pela 2ª vez, em voz alta, pros meus filhos, no carro, enquanto a gente tá passeando, viajando. E aí entra um outro motivo que me faz te admirar também e que me chamou muita atenção pra você estar aqui hoje. O quanto vocês viajam de carro com essas crianças pequenas. O Theo tá com 4, Maia com 2, gente. Deixa eu falar pra você. Pra eu pegar meus filhos pra ir na esquina, no supermercado, nessa idade, eu já pensava 2 vezes. Né? Pra viajar meia hora, assim, pra ir na fazendinha, que era do lado de casa, assim, eu também já era... Eu já ficava
estressada, né? Por aí numa fazendinha em Cuti, então, no way, né? Não way, cara, não, porque assim, é fralda, não, era muito difícil, né, viajar. Aí eu fico olhando pra Lilian, lendo livros em voz alta, indo de carro para Curitiba. A gente foi pra Punta del Este em janeiro. A gente foi pra Punta del Este em janeiro, de carro com 2 crianças. Não, dá licença, E gente. o quanto ela é chique, né? Não, e vamos lá. Não é qualquer destino, né? Não, e ela Punta del tava com Este. medo de dar entrevista aqui. Exato. Eu não sei nem como te entrevistar. Ai, mas é mais fácil. Não. Nossa, muito mais. Desculpa, mas acho que é Eu uma fecho questão a porta do carro e vai embora. É muito mais fácil que dar entrevista pra Olha, Estela e pra Van. na vida é uma questão de perspectiva, De perspectiva. né? Eu não consigo imaginar. Eu estaria gritando no carro, não lendo livro, né? Assim, então, vamos lá. Primeiro, da onde surgiu esse hábito de ler livros em voz alta pros filhos no carro? E da onde surgiu essa ideia De viajar de carro. de viajar de carro, né? O quanto assim, vocês já tinham esse hábito? Você tinha. Eu vou já contar minha história, que é uma história bem Então, louca. bora o meu pra obstetra história. adora contar. O meu obstetra, não sei se você conhece, Bruno Lieberman. Não acredito, Ele irmão do fez o parto- Serginho! Ele que fez o parto dos dois. Gente! Nos 2 partos, ele já conhece a minha história de road trip, mas nos 2 partos ele chega e começa a falar pros enfermeiros. Você sabe a Lilian? Então, aí ele começa a falar que ele ama a minha história, de onde surgiu isso. Peraí, eu preciso... Ai, baixei já. Não sabe por quê? Eu toquei... O braço tava batendo aqui, né? Não corta nada, deixa assim mesmo. Então, É eu adoro como- eu adoro o Bruno, viu? Eu amo de Gente, paixão. mas deixa eu não falar, troco esse o irmão obstetra por dele, nada. o Serginho, foi Ele dentista. é muito parecido comigo, assim, ele é muito seco, né? É. Eu falo pra ele, eu gosto de você, porque Eu você é não acho muito... ela seca. Você não também acha? não acho. É, então, Você é doce, eu vou você é falar pra você o que a Estela falou. Vai lá pra casa, então, um dia, o Luiz vai falar. Não, eu acho a Lilian pragmática. Ela é executiva, De vez em gente. quando eu dou uns berros lá em casa também. Não, mas acho que dá berra eu Ai, também que dou. horror. Mas peraí, Ai, berra eu também dou. Aliás, lá em casa... Gente, eu morro de vergonha dos vizinhos. Gente, acho que os vizinhos estão ouvindo. Ah, não, mas o meu Não, berro... se tiver mãe como vizinha, ela sabe exatamente porque você tá gritando. Mas o meu berro é um berro assim, com raiva e bom humor, sabe assim? Você vai... com firmeza e gentileza, né? Aprendemos a com a firmeza Beth. aprendemos com a Beth. Mas tem a dose da Estela, né? Eu sou a Estela. É a firmeza, a gentileza e a Estela. Então, assim... Tudo bem, se não é com raiva. Eu acho assim, que a gente tem que aprender a controlar na hora que a gente dá um grito, na hora que a gente fala mais alto. É a raiva, né? Sim. Então, assim, você pode falar mais, mais com calor, né? Assim, mais aquecida, né? Usando um timbre de voz que a gente tem, que é meu, que meus filhos falam pra mim. Fala mais baixo. Eu falo, eu não falo mais baixo. Não adianta. Mãe, Minha habilidade é essa. a minha filha essa semana, não, parênteses, nada a ver. Você já vai contar a sua história aqui dos carros e dos livros, das viagens e dos livros. Essa semana passada, eu fui fazer a unha, né? Eu faço a unha no mesmo salão que a minha filha. Eu cheguei lá, minha manicure falou assim, a tua filha falou pra eu pedir pra você, dessa vez, passa um esmalte mais tradicional na minha mãe. Aí eu falei, Cadê aquele cor pitaia que tinha aí, né? Aí eu cheguei em casa e falei, filha... Olha pitaia. Isso aqui. Nossa. Não que pro podcast eu mudei, né? Porque não dá pra entrevistar de pitaia, né? Deixa eu ver, você tá, nem tá com esmalte, Olha né? eu. Você tá Você tem uma vida real, gente. Tô Estela Barbie, chamou né? atenção pra vida real. Não deu tempo, tá? Aqui, ó. Vida real. Não edita, não edita. Mas, Lilian, conta aí a tua história com viagens e com essa coisa de contar De ler. histórias. É. Então, a viagem eu já fiz... Um artigo que eu fiz pro Mames foi exatamente que a Débora tinha me convidado. Uma dessas viagens que a gente fez de carro com as crianças. E acho que foi Mata Gramado. E aí, no Mames, é um que eu uso volta e meia, no grupo de mães das escolas, volta e meia alguém fala, Lilian, cadê aquele artigo que você fez lá pro Mames? E o pessoal que às vezes nem tá no Mames, eu tá aqui, ó. Porque eu quero dicas da viagem. Eu solto esse artigo do Mames, então assim, ele já fica rodando um monte de lugar. Mas assim, a viagem, só pra você ter uma ideia, o Luiz, quando eu conheci, ele tem uma família muito pequena, que mora todo mundo no estado de São Paulo. Tem um pessoal de Serquilho e de Araraquara. Foi a maior viagem de carro que o Luiz fez na vida, foi para Araraquara. E ele fala que ele se preparava por semanas para aquela viagem. Quanto tempo dá isso? 3, 4 horas? Por aí. Recentemente, a gente estava em Curitiba, que o meu pai é do Sul, e aí a gente lá na mesa com os primos, quando eu contei essa história, nossa, os meninos quase, sabe, assim, tomando alguma coisa, jogaram assim para fora de rir. Nossa, para Araraquara a gente faz bate-volta daqui de Curitiba. A gente vai a Araraquara para uma reunião e volta no mesmo dia. Aí o Luiz assim, nossa, sério? Ou seja, era uma outra realidade do Luiz. A minha história que eu falo, assim, meus pais são completamente loucos, tá? Da cabeça. Eles moravam em Floripa. Que bom.
Completamente loucos, que é a história que o Bruno Lieberman gosta de contar. Eles moravam em Floripa, minha mãe grávida, né? Meus pais grávidos. E aí, no 8º mês de gravidez, que era em fevereiro de 79, a irmã da minha mãe resolveu adiantar o casamento em Manaus. Porque o marido estava sendo transferido e ela, então, para eu ir transferida já casada, eu vou adiantar o casamento. E minha mãe falou, tá bom, a gente vai. Minha mãe grávida de 8 meses. Grávida entre avião. Mentira. Grávida não entra em avião. Meu Quantos Deus. quilômetros? Nem com o atestado do Bruno Lieberman entra em avião. E aí? Não, só se ele for do lado pra fazer o parto no Só avião, se né? for do lado. Aí o meu pai falou, ok, vamos lá então, num Corcel 2. Ah! Meu Deus. Só os dois, sem ninguém, sem assim, vamos chamar um irmão, um primo, um vizinho, sem ninguém. Só os dois, minha mãe com aquele barrigão de 8 meses. E foram de Floripa para Manaus. Eu acho que são 5 mil quilômetros, se eu não me engano. Por não lembro aí, agora. é. Não lembro, tem Você que olhar. é jovem que está nos vendo. 79. Deixa eu tentar explicar o que é um Corcel 2. O que é o Corcel 2? Eu também não sei o que é. É assim... Amor, não tinha o Waze. Não, Não, era guia esquece. 4 rodas. É guia 4 rodas. Que abre em cima do capô do carro, né? Pra ficar olhando assim. Ah, tá. Não, Corcel 2. Depois você vai lá e procura Belina, Corcel 2, variante. Tudo. É isso. Depois vocês vão entender. E aí eles tinha uma foto da minha mãe que se perdeu, infelizmente, que ela estava na Transamazônica, que nunca existiu de Exato. verdade, né? Nunca foi concluída. Então, o carro, assim, atolada, né? De barro até a metade. E aí, os caminhoneiros passavam por ela e... Ai, olha que lindo, uma grávida. Toma aqui um cacho de banana. Aí, tinha uma foto que ela tá, assim, recebendo um cacho de banana. O carro até a metade de barro, esperando alguém lá rebocar. E o caminhoneiro dando um cacho de banana pra minha mãe. A minha mãe era toda feliz, assim. Era o que ela comia, né? Assim, durante a viagem. Sei lá, quantos dias? 10 dias de viagem, não sei. Não lembro, não sei. E aí, quem nasceu dessa viagem foi você? Não, era eu. E aí, foi pra festa. E aí, quando saiu da festa, ela passou no obstetra. E ele falou assim, não dá pra voltar. Porque agora realmente tá arriscado. E aí, ela até conta que ela tava saindo... Olha como eu sou velha, né? Tava saindo Grease. E aí, ela saiu empolgada do filme. Foi dançar numa boate com o pai. E aí, de lá, já saiu direto pra maternidade. Peraí, você nasceu na estrada? Não, na boate, saiu da boate já em trabalho de parto, né? Que ela foi dançar o filme do John Travolta. Meu Deus do céu. Empolgada com em que cidade? Manaus. Em Manaus. E assim você nasceu em Manaus. E assim eu nasci em Manaus. Eu só vim descobrir isso já grande, porque voltou pra Floripa um mês depois. Meu pai voltou sozinho de carro e a minha mãe voltou de avião. Com um bebê. Com um bebê de 1 mês. E meu pai voltou sozinho de carro. Não sei qual era o pior. Gente. Porque o obstetra falou assim, se você voltar, agora tem risco realmente de nascer no mato. Né? Sabe Deus onde, assim, no meio da Gente, tá estrada. tudo explicado. Agora tá explicado. Tá tudo. E eu só fui descobrir isso porque eu já era um pouquinho grande na escola, e aí tem que preencher aqueles, sei lá, na agenda, né, no formulário, natural de onde? Eu colocava sempre Manaus, porque minha mãe tinha ensinado Manaus. Eu falei assim, mas por que eu coloco Manaus se a gente mora em Floripa? Aí ela foi contar a história, eu falei, eu lembro que eu era criança, eu já falava assim, gente, que louco isso. O que você acha que isso traz pra família? Quando você viaja, né, junto com seus filhos e seu marido, quais os benefícios? Nossa, cada viagem que a gente volta, eles voltam muito mais maduros. O Luiz presta atenção nisso. Ele fala, gente, é impressionante. Assim, vou dar um exemplo agora recente, assim, os dois pedindo para ir no banheiro sozinhos, coisa que no dia a dia a gente não tem. E lá, não sei, porque fica naquela pressão, né? É meia hora só agora no restaurante, né? Enquanto um come, o outro vai no banheiro. Quando a gente vê, eles já estão indo, assim, tá bom, já estou indo. Fala, mas a menina tem 4 anos. Então, acho que eles voltam mais amadurecidos. Dentro do carro, o Theo começou a primeira viagem dele, acho que foi com 3 meses, que a gente foi para Curitiba. E com 4, a gente foi para a França e fez uma road trip de 3 semanas na França, com o Theozinho. Então, assim, eu acho que ele ficou meio acostumado. A Maia também, ela com 6 meses foi para Gramado. Então, assim, eu acho que eles são meio acostumados já no carro, agora é aqui. Né? O nosso próximas horas, o dia inteiro, agora vai ser aqui dentro. Então, assim, já tem tudo montadinho, tem um organizador na frente de cada um, já com tudo, assim, lápis, os livros, o que é bom para levar no carro, no balanço do carro, que não dá para bagunçar muito, os potinhos de comida já tudo certinho, eles sabem. Eu falo assim, vocês têm que organizar as coisas, porque senão não dá pra gente ficar parando o carro para limpar o farelo disso, daquilo. Então, eles vão fechando tudo, vão organizando, vão colocando do lado. E aí vocês vão lendo livro durante a viagem? E aí lê livro. Muitas vezes eu vou para trás, né? Lógico, que aí a gente vai lendo. E assim, na frente de cada um tem um bolsão. Nossa, eu nem sei, às vezes vai, acho que uns 10 livros para cada um. Meu Deus do céu. E eles escolhem, eu falo assim, vambora, gente, a gente vai viajar, que livros vocês vão levar? E eles vão lá na estante deles e começam, eu quero esse. Aí, às vezes, eles devolvem, não, esse não. E aí, assim, nem sei por que esse não.
Mas eles mesmos escolhem os livros. Gente, olha, não tem segredo, não tem mistério, né? Não. Educação vem de casa, desde criança, aquilo que você estimula nos teus filhos. Ah, meu filho não é não é leitor, não gosta de ler livro. Não gosta, você não estimulou também, você nem sabe se ele gosta ou não gosta, né? Você não lê? Você não lê, você não estimula, Você né? não lê. Não tô falando que você tem que pegar uma estrada e fazer isso aqui. É uma coisa, assim, o exemplo da Lilian é uma inspiração pra gente entender que não tem limite, né? Pra gente... E o processo de amadurecimento hoje, que é tão retardado, tardio o processo Tardio, né? Ele é retardado no sentido Postergado. de... Postergado, né? Assim, acaba acontecendo muito depois, porque a gente não possibilita, não dá oportunidades para que os nossos filhos amadureçam, né? Sim. E aqui você trouxe um bom exemplo de amadurecimento. Sim. A gente já tá quase com o tempo esgotado, por Agora eu incrível que gostei, pareça. agora eu gostei. Agora que você começou a gostar, Agora né? eu tô me sentindo mais... Viu que a gente não morde? Viu como é Eu tô me gostoso? sentindo assim mais à vontade. A gente pode fazer mais uma hora. É que nem casamento, né? Você casa, aí você tá naquele estágio, você casa. Dá pra casar de novo? Agora eu no estado normal, né? Dá pra voltar a entrevista agora eu fazer calma? Não, mas você tava ótima. Te falo assim, excelente. E aí eu quero tocar só num teminha antes da gente ir partir pra última pergunta, pra pergunta final. O seu filho recentemente foi diagnosticado com superdotação, né? O Theo, ele é superdotado. Sim. Como você recebeu isso? Qual é o desafio que você e seu marido enxergam, né? Tendo um filho superdotado? O que é ter um filho superdotado? Então, Estela, isso não estava no script. Pois é, né? Muita coisa não tá. Vou te contar. Não, mas eu vou te falar que, assim, é bom falar um pouco disso, porque, na verdade, é um assunto que a gente ainda não falou muito. Porque eu percebi que primeiro que, assim, demorou muito o processo de avaliação, né? A Van sabe, né, como que é demorado, ainda mais uma criança pequena. Mas ele foi uma vez ele foi diagnosticado de uma forma indevida, e depois a gente descobriu que havia realmente um erro muito grave ali. A gente sofreu muito no início. O Theo tem 4 anos, ele já trocou 3 vezes de escola, só para você ter uma ideia. Em abril desse ano, eu estava tão desesperada, porque já era a 2ª escola, e ele estava num nível de recusa escolar tão grande, que, assim, ele chegava em casa, ele fugiu da escola 2 vezes, eu peguei ele na calçada, só para você ter uma ideia. Meu Deus. Ele teve uma vez que ele foi para cima de mim, ele me derrubou, tamanha a força dele, então a raiva que ele sentia, né? E eu falei assim, tira ele da escola, deixa em casa e vamos visitar outras escolas. Eu visitei 17 escolas esse ano. 17. Eu tenho uma planilha de Excel que eu tabulei, assim, as características de cada uma. A gente já estava num processo investigativo na época, então eu já fui com um olhar mais de uma mãe, né, com essa condição. Não falei em nenhum momento, eu só fui mesmo com o meu olhar, né, interno. E o que é o desafio para a gente, que o Luiz fala também sobre isso, ele comenta sobre isso com alguns amigos. A gente ainda não contou nem para os nossos familiares, porque a gente já percebeu que, de novo, o juramento, né? Não é fácil quando é um laço forte. Eu sempre gosto de falar laços fortes e fracos. Quando é um laço forte, quando são aquelas pessoas que nos conhecem desde pequeno, não é fácil, né? A gente mostrar para eles um outro olhar, né? De uma outra lupa, de uma outra perspectiva. É muito mais fácil falar para um desconhecido, né? Às vezes. E aí, o Luiz sempre fala assim, gente, é impressionante, 5h30 da manhã o Theo acorda. Por exemplo, essa semana ele acordou já várias vezes, 5h30 da manhã, vamos fazer um bolo. Só que ele faz tudo do zero. Eu até filmei, até joguei no meu Instagram, ele faz tudo do zero, eu não faço absolutamente nada. Eu falei, meu Deus, o menino tem 4 anos, tá fazendo um bolo, sozinho, assim, pá. Ele pega ele sabe a receita certinha, só não bota no forno, porque eu ainda tenho medo quando tá o forno pré-aquecido. Terminou de fazer, ele fala assim, vamos fazer outro? Eu falei, gente, vou abrir uma confeitaria. Eu até falei assim, tô precisando de investidor anjo para começar a confeitaria. Vamos passar o chapéu? Não é, porque realmente tem ali uma habilidade do menino. Mas assim, e dali para frente, assim, das 5h30 da manhã até a hora de dormir, às 8 horas da noite, ele não para. Então, para a gente acompanhar aquele cérebro, não que eu e o Luiz a gente seja muito parado, a gente até é também bastante ativo, mas ele é mais. E aí vem a preocupação da escola, né? Que a Estela sabe muito bem essa questão, né, de gestão escolar também, né? Como é difícil. Nossa, como é difícil. Aí eu entrei no movimento de superdotação no MAPA, que é um movimento de mães, de famílias, né, do Brasil inteiro. Entrei em abril, se eu não me engano. Estou até, inclusive, agora coordenando, né, o grupo de São Paulo. E aí eu fui vendo as histórias. Nossa, é impressionante. Eu me peguei indo dormir 1h da manhã, conversando com mães. Porque as histórias são aterrorizantes, sabe? Assim, a gente já viu de tudo, assim. Eu falo, nossa, a minha nem é isso, a minha família nem é o jeito que essa família está passando. A minha família é até um pouco mais privilegiada nesse sentido. Tem famílias realmente
que passam por desafios de chorar, sabe? Porque o filho é superdotado. Que loucura, gente. Não, que loucura. É muito triste. Muito, muito, muito triste. Que despreparo social, né? Que despreparo social. A gente não tá preparado pro diferente, né? Seja diferente qual for. Existe um estigma de que tem que ser genial. E aí eu sempre falo, nem Einstein era genial nessa idade. Einstein reprovou várias vezes, né, na escola. Então, assim, não existe essa genialidade. Não nesse ponto de ser genial em tudo. Existe a tal da sincronia, né? É um cérebro que realmente ele tem ali suas assincronias. Então, eu aprendi a lidar com o Theo. Eu muito cedo vi que tinha alguma diferença. O meu pai é superdotado também. Nossa. Então, assim, o meu pai já é uma pessoa que, ao longo da vida, eu tive que aprender a lidar. Hoje eu tenho... Quando eu contei para o meu pai, isso é muito interessante. Eu gosto de contar essa história. O meu pai, a gente já teve muitos rompimentos na vida. Inclusive, a minha vida para São Paulo, em 2009, foi um rompimento com o meu pai. Eu queria ter vindo para São Paulo há muitos anos. Nunca tive apoio, né, dos pais para vir, de ninguém. E num rompimento disruptivo, numa briga muito feia com meu pai, eu falei, chega, eu tô abandonando tudo. Eu abandonei, eu tinha um apartamento quitado, um carro novo. Eu tinha, se eu não tô enganada, 3 empregos. Um era CLT, mais dando aula de faculdade, ainda tinha uma empresa. Eu falei assim, cansei. Mas é porque eu cansei, eu cheguei no limite. Eu não suportava mais tudo que acontecia de ruim. O ruim era maior que o bom. Acho que era isso, né? Pesava mais que o bom. E a gente ficou muitos anos sem se falar. Então, assim, a gente ficou meio que ir e vindo nesse relacionamento. Quando eu descobri a condição do Theo, e que na hora eu saquei, eu falei assim, isso aqui é do meu pai, né? Contei para ele, e é impressionante como a minha relação com meu pai mudou. E mudou de uma forma que hoje eu tenho... Nós dois temos uma segurança naquilo que a gente... naquilo que a gente tinha dúvida sobre um e outro. Sabe? Aquilo que eu ficava assim, nossa, mas meu pai é isso? E às vezes ele também devia pensar de mim. Agora, simplesmente, a gente tem uma segurança. A gente sabe muito mais quem é o outro quando reconhece. É interessante como que o filho vem para isso também, né? Olha só. Olha que mudança. Muda, às vezes, realmente a dinâmica. Muda. Nossa, com os nossos pais. Só para você ter uma ideia, eu tô há 14 anos aqui. Meu pai nunca veio em São Paulo me visitar. 14 anos. Minha mãe vive aqui. Meus primos, eu tenho uma família enorme. Do lado da minha mãe e do meu pai, do lado da minha mãe é uma família gigante. Todo mundo vem aqui me visitar. Meu pai nunca veio. Agora ele fala assim, acho que vou para ir no final do ano com vocês. Até o Luiz falou assim, oi? Sério? Tem um livro que se chama A Maternidade, um Encontro com a Própria Sombra, que é da Laura Gutman, que é uma junguiana das melhores. Legal. E ela fala disso, sabe? Assim, que os filhos vêm para escancarar as nossas sombras. Tudo que a gente reprime, que a gente não entra em contato. E acho que é uma ótima oportunidade para você que gosta. Ai, quero. Mas é um livro que você tem que estar, assim, fortinha, sabe? Gente, olha, eu vou falar para vocês. O papo tá tão bom. Ai, que bom. Mas que bom. Tem que encerrar. Nossa, eu quero agradecer muito, sério. Olha, foi primeiro lindo, quando eu vi o convite, lindo. que eu falei assim, gente, mas quem sou eu para estar com viu como é muita coisa? Você viu? Vanessa. Dessa entrevista renderia mais 1 hora fácil, não, né? Mas eu falei pro Luiz, eu falei assim, Luiz, olha isso aqui, ele sério. Eu falei assim, é assim. Mas você viu? Mas você viu? Você viu? Aí eu ainda falava assim, sabe quantas mulheres tem no MAM? Sei lá, 17 mil. E eu... Você veio e todo mundo entendeu por que você veio. Só que aí, por isso que eu falo que viajar de carro é mais fácil. Viajar de carro, assim, eu boto todo mundo no carro e vai embora. Essa eu fiquei uma semana. Falei, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é melhor cancelar? Mas será que eu Mas eu fico assim pra viajar de carro. Então, eu também, gente. Cada um com os seus... Então, eu quero agradecer muito, Lilian, Estela. muito obrigada. Assim, acho que a gente aprendeu demais. Vanessa, suas considerações finais pra gente encerrar. Eu tenho uma, que é o seguinte... Não, uma boa. Passa no meu consultório, você tá precisando. Não, que eu fiquei... assim, eu queria te dizer uma coisa, porque quando veio a demissão, e ali aquele momento que você foi de carrinho, grávida, andar até o Pacaembu, que injusto que é a carreira da mulher, que te coloca como se você fosse uma mulher fraca e vulnerável, né? E a coragem que você tem de romper com o pai e que sair da sua zona de conforto, e que coragem que você tem de pegar suas crianças e enfrentar as estradas, e que essa coragem veio muito da sua mãe, né? Quando pega uma estrada e fala, não, quero ir pra Manaus, como vai pra Manaus? Vou pra Manaus. Então, que toda essa força é potência, e que nós mulheres, a gente é potência. Que ninguém pode nos encolher, a gente é grande. Sim. Ah, obrigada, Van. Gente, obrigada. Não tenho mais nada a dizer depois dessa fala da Van. Não, Só agradecer de poder estar aqui nessa mesa com vocês, maravilhosas, gente. Sério, muito. É isso, acho que é isso que faz a diferença, a gente poder dar voz a tudo isso que foi colocado aqui.
Espero que vocês... Não espero não, vocês gostaram, com certeza. E a gente se encontra, então, no próximo episódio dessa temporada, né? Existe vida após os filhos, vocês viram que existe? E muita vida, e muita coisa, muita riqueza. Do podcast Família é Tudo, da Juntos Educação Parental. Um beijo, gente. Até a próxima. Muito obrigada.